Quero saudar toda a congregação com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vou pedir para que a igreja abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. E você também que nos acompanha através da internet, que receba essas bênçãos dessa leitura. 1 Samuel, capítulo 16, do verso 1 ao 13. 1 Samuel 1, 16, 1 Samuel 16, 1, 13. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás penas de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belenita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu, pois, a Saul? O saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê com o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar. Porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos orar, né? Senhor Deus, através dessa mensagem, Deus nos traz esperança da tua bendita palavra, Deus, e viva para que nós assimilamos, Deus, e guardemos em nossos corações, Deus, e que gravemos através da mensagem do teu servo, o qual vai trazer, Deus, mas que a sabedoria dele não é dele, e vem do Altíssimo, que é o Pai nosso Criador, esse o qual nos fez servo dele para o servir, e para todo o tempo está aos seus pés prostrados. E te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Podeis tomar assento, por favor. Queria que vocês permanecessem com o texto aberto, que também a sonoplastia também expusesse a ler o texto no projetor. Amém?
Amém, amados? Texto esse lindo, texto esse profundo, que tem como pano de fundo, no caso, Davi sendo ungido sobre as mãos do profeta Samuel. E de fato, uma das coisas que bem me chamou a atenção é que dentro desse texto tem algumas palavras que têm uma evidência mais do que outras. Palavras como escolhi, né? Ungirás, azeite, né? Te mostrarei e tantas outras. Porém, eu queria ver com vocês, de fato, o que Deus tratou com Samuel através dessa leitura, desse texto, desse episódio, e o que de fato Deus tem para tratar conosco nesta noite. E a partir dessa reflexão, eu queria que nós estivéssemos sendo indagado, questionado, a pensar: o escolhido é ungido. Não existe alguém que é escolhido por Deus se antes tem a escolha, sim. A escolha é primordial. Mas essa escolha é acompanhada com a unção. E aí eu queria ver com vocês alguns vertentes que permeiam esse texto acerca disso. E a primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês é a dependência do servo diante do seu Senhor. Samuel foi chamado para ungir, mas Samuel não podia ungir aquele o qual ele queria, mas aquele a qual Deus chamou. Se você é servo, se eu sou servo, eu não fui chamado a fazer o que eu quero pregar, o que eu quero dizer, o que eu quero fazer, mas me submeter ao senhorio do meu único e suficiente Senhor. Uma das coisas que a gente vê nos dias de hoje é que se prega muitas vezes um Jesus Senhor, um Jesus Salvador, é claro, e Ele é Salvador. E muitas das vezes a gente vê os apelos nos cultos, principalmente cultos evangelísticos. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Você quer ir para o céu? Claro que o povo diz: eu quero ir para o céu. Mas ele quer de fato para o céu do Senhor, mas não quer se submeter ao senhorio do dono desse céu. É assim, quando nós pregarmos o Evangelho tem que ser pautado também no senhorio de Cristo. Essa é a mensagem. Não existe outro Senhor. E aqui a gente vê o texto sendo marcado justamente com a dependência que de fato um servo de Deus tem que ter. E a gente vê aqui, meu amado, no verso 1, acompanhe comigo o texto, por favor, diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul? Ou seja, inicia o texto dizendo o quê? Que Samuel estava tendencioso não a fazer a vontade de Deus, mas a sua própria vontade. Quantas pessoas: não, eu não posso disciplinar a irmã Antônia porque a irmã Antônia é meu chegado. Eu não posso tratar disso com a irmã Nalva porque a irmã Nalva é especial. Isso não existe dentro do reino de Deus. Eu, na condição de servo, eu tenho que executar sem parcialidade, mas de forma impessoal, de forma imparcial, e executar na íntegra aquilo que Deus designou. E você vê que, de fato, ele disse: eu rejeitei a Saul. E é uma coisa interessante que a Bíblia, de forma de Gênesis a Apocalipse, de forma categórica, para que haja uma eleição, tem que haver automaticamente o que? Uma rejeição. A gente vê nesse episódio aquilo que foi bem cantado pela mocidade: o ato da graça. E de fato, ao Senhor rejeitar Saul, não era que Davi era mais digno do que Saul, mas simplesmente a graça de Deus alcançou a vida de Saul, a vida de Davi, coisa que de fato não aconteceu com a vida de Saul. Mesmo sendo vasos impróprios, mesmo sendo vasos indignos. Aí lembre-se de uma coisa: a graça não se explica, a graça se vive.
E muitas vezes a gente quer dizer, olhar para o vaso não merece pregar. Claro que não merece. Alguém não merece ser ungido? Claro que não merece. Portanto, é fato da graça, é ato da graça, ser da salvação, ser do ministério, em qualquer outra coisa. Agora, uma coisa eu quero dizer bem evidente: se Deus escolheu, Deus não escolhe alguém, e antes, o fato dele escolher, automaticamente trará sobre essa pessoa a unção que capacitará para você fazer aquilo que Deus te escolheu. Amém, amados? E a gente vê aqui, a priori, no caso, de certa forma, um servo com o pé ali no freio, com medo de dizer um não ao rei, com medo de rejeitar aquele que Deus havia rejeitado. E aí a Bíblia diz: olha, eu rejeitei a Saul. Aí ele prossegue, como rei de Israel: enche, um chifre de azeite, põe a caminho, e vou enviar você a Jessé, o belemita, porque eu escolhi um dos filhos dele para rei. Observe bem aqui, esse termo aqui, quando ele vai, enche o chifre. A escolha é de Deus, mas Deus usa alguém para trazer a unção. E aí ele disse: olha, profeta, olha, Samuel, enche o chifre. E vai o quê? Enche o chifre de azeite. O azeite é o símbolo de quê? Da unção. Tanto no caso a unção sacerdotal, a unção monarca, a unção profética, todas as escolhas de Deus era lacrado com de fato com óleo. E esse óleo, como nós bem sabemos, tipifica a presença do Espírito. Não existe alguém escolhido de Deus, alguém que foi realmente selado pela graça de Deus, automaticamente ele tem que ser realmente ungido com o Espírito. Amém, amados? Todo crente automaticamente tem que ter o Espírito. Porém, aquilo que eu disse recentemente na doutrina, na última sexta-feira, ter o Espírito é uma coisa, e todo crente nascido de novo, ele tem que ter o Espírito. Mas mais do que ter o Espírito, ele tem que ser um crente transbordado do Espírito. Só porque algum crente, não, eu tenho o Espírito. Claro que você tem, mas não é simplesmente o ter, mas o transbordar do Espírito para aquele que Deus ungiu, para aquele que Deus selou, para o chamado específico que Deus tem. E aí você vê de fato Deus dizendo: olha, Samuel, tu não vai fazer o que tu queres, tu não tem que fazer o que tu queres. E a palavra reside para mim hoje, não é você fazer o que você quer, mas o qual o Senhor te chamou. Chamou para quê? Muitas vezes para ser profeta. Olha, profeta como é que diz, de palácio, mas ora profeta de calabouço. Ora você vai ficar em evidência, mas ora você vai se esconder, como se escondeu Elias. Não porque quis, mas porque a situação conduziu ele à caverna. E aí você vê, meu amado, veja bem essa palavra aqui: enche o chifre de azeite, põe a caminho, e eu vou enviar. Diga, eu vou enviar. Quem é que envia? Quem é que chama? Quem é que capacita? Portanto, eu quero dizer assim, de forma bem sistemática, de forma bem clara: não existe lugar para a vanglória do homem, porque o executar é de Deus. Eu e você simplesmente é uma peça na engrenagem do Senhor. Amém? E a gente vê, meu amado, Deus dizendo a Samuel: olha, vá, eu enviarei você a Jessé, o belemita. Portanto, eu escolhi. Deus já escolheu. Quando Deus manda, ele já vai na frente, abrindo as portas. Amém? Se Deus mandar você fazer uma coisa, pode ter certeza que Deus já tratou com aquele ao qual você foi designado. Ele disse: eu já escolhi, pode ir. Leve simplesmente o azeite, porque eu já fiz o que tem que ser feito. A escolha é de Deus, o desígnio é de Deus. É Deus que faz, é Deus que levanta, é Deus que abate. É isso que a gente tem que entender, é o Senhor que faz. Amém, amados? E a narrativa prossegue dizendo, olha o que diz o verso de número 3, olha: convida, pois, a Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer. Diga, eu lhe mostrarei. Quem vai mostrar? Quem é que está mostrando? Quem é que vai mostrar? É quem? É Deus. É o que enviou, é o que escolheu, é o que capacitou para a unção. E ele diz: eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá aquele a quem eu indicar. Não é ungir qualquer um, não é falar qualquer coisa, é falar aquilo que Deus designou para ser falado. É ungir
aquele que Deus designou, que de fato receba a unção. E ele prossegue, meu amado, dizendo assim: eu lhe mostrarei o que você deve fazer. E diz o verso 4: Samuel fez o que o Senhor tinha dito. Samuel fez. E aí eu faço a pergunta: será que Zé Maria tem feito o que Deus tem mandado? Será que Jobs tem feito o que Deus tem mandado? Será que o William tem feito o que Deus tem? Cada um de vocês se autoavalie na condição de servo. Amém, amados? Estamos fazendo, estamos na dependência daquilo que o Senhor de fato quer para as nossas vidas. Amém, amados? E aí entenda que de fato o texto mostra um Deus o quê? Um Deus que de fato escolhe, um Deus que envia e um Deus que enche. Vamos lá? Deus faz o quê? Deus escolhe, Ele elege, Ele envia e Ele enche, ou seja, Ele capacita. Deus não manda o escolhido para uma obra específica sem antes enviar e ungí-lo. Todas as histórias bíblicas a gente vê, e eu digo aqui a você, aquilo que aquele hino que as senhoras cantou, irmã Nalva, um homem ungido pega simplesmente, sabe o quê? Uma queixada de um jumento e mata 1000. A unção faz a diferença. O Senhor simplesmente pega um bastão e diz: toque Moisés na água, e o mar se abre. É Moisés? Não. É o bastão? Não. Sabe quem é? É a unção. É aquilo que você vê no ministério de Eliseu. Eliseu de fato tinha unção e tinha bastão, bordão. Aí manda simplesmente pelo seu servo o bordão, mas ter bordão, como uma vez eu preguei, não significa o quê? Ter unção. Quer fazer diferença, sim ou não? Eu faço a pergunta. Tem que ter unção. E a unção não é minha nem tua, vem do alto. Se Deus escolheu, Deus envia e Deus unge. Sabe para quê? Para fazer a diferença. Amém, queridos? Mas você vê o mesmo servo que estava tão dependente de Deus, um servo que estava tão cativo à voz do Espírito. Você vê o verso 6, acompanhe comigo. Era um servo que muitas vezes ele perdeu parcialmente a visão espiritual. Veja o que é que diz o verso 6 acerca do profeta Samuel. O mesmo Samuel que Deus diz: vá, agora vá onde eu enviar, unja, que de fato eu de fato designei para ungir. Mas diz o verso 6: aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu a Eliabe e disse: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Olha essa coisa como é interessante aqui. Observe bem, Samuel viu, diga comigo, Samuel viu. Samuel olhou com os olhos o quê? Os olhos humanos, carnais. Samuel viu, e ao ver, meu amado, nós somos contaminados, irmão Luiz, pelo que nós estamos vendo. Eu estou vendo vocês aparentemente aqui, a plateia, a igreja, vocês estão me vendo, mas vocês não conseguem sondar o meu coração. Eu não consigo sondar o coração de vocês. E aí a gente é fisgado pelo olhar. Samuel não foi diferente. Ao Samuel ver Eliabe, ele foi fisgado. E disse aí, olha, talvez seja isso. Certamente. Quantas vezes a gente tem certeza de uma coisa que de fato Deus... Você tem certeza. Você, eu não. Já passou alguma vez na sua vida que você não... Dessa vez é assim. Aí Deus... Aí Deus disse, é B. Deus vai fazer uma provisão por cima, pelo teto, aí Deus vem por baixo. Você diz, Deus vai abrir uma porta, aí Deus abre uma fissura. Deus, a provisão vem por frente, aí Deus vem de lado. A provisão vem por um crente, aí Deus, por um crente não, por um cativozeiro. Eu quero dizer a você que nem eu, nem você entende os desígnios de Deus.
Mas muitas vezes nós temos essa visão míope, essa visão pequena, essa visão carnal, essa visão limitada da grandeza e da provisão de Deus. E a Bíblia diz que simplesmente Samuel viu a Eliabe e disse: certamente está o meu ungido, está o seu ungido, está o ungido de Deus. Certamente, diga comigo, certamente. Diga muitas vezes: o meu certamente não é o certamente de Deus. Muitas vezes o meu ver não é o ver de Deus. O ver de Deus é um raio-x profundo. O ver de Deus, diz a Bíblia, que Ele olha, Naios, como chama de fogo. Ele faz um raio-x teu de cima a baixo. Ele prescruta o mais recôndito da minha e da tua alma. Ele é profundo, viu? E aí diz o texto que disse Samuel: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém, olha aqui, ó a guinada do Senhor, olha a chave virando aqui. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhes para a sua aparência. Deus está dizendo para mim e para ti: não meça ninguém por aparência. Muitas vezes nós medimos as pessoas pela aparência. Nós dizemos: fulano é orgulhoso, né? Fulano é tão humilde, é tão não sei o quê. Aquele provérbio: quem vê cara, o quê? Não vê coração. Coração é troço corrupto. Portanto, diz o texto: não olhes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. E aí eu fico perguntando: será que Deus tem rejeitado o teu certamente? Eu aceito. Não, Deus está aqui, ó. É assim. Aí Deus disse: não é assim. Porque eu não vejo no mesmo viés, na mesma visão, na mesma perspectiva. Procure ser um homem de visão espiritual. Amém? Geazi não tinha visão espiritual enquanto Eliseu tinha. E quantos crentes nós muitas vezes enxergamos numa ótica carnal, por um sentimento carnal, perverso, humano. E Deus disse: olha, não, eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Digo: o Senhor não vê como eu vejo. Portanto, não tome conclusões precipitadas. Não bata o martelo, não vira a ponta. Não, diga: Senhor, e aí? É esse mesmo? É dessa forma? O que eu estou vendo é o que tu estás vendo? Amém, queridos? Porque o Senhor não vê como vê o homem. Ele diz assim: olha, o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Que Deus nos dê visão transcendente, além do visível, do palpável, além do que é normal, mas uma visão transcendental, espiritual. Amém, meus queridos? E aí a leitura prossegue dizendo, e aí a gente vai vendo no próprio texto de Jeremias capítulo 17, verso 9 e 10, eu queria que nós estivéssemos lendo. Jeremias 17, 9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? O coração do ser humano é o coração o quê? Corrupto. E quantas vezes a gente diz: não, meu coração é bom. Não, o teu coração é um coração o quê? Corrompido. E quantas vezes a voz do meu coração não é a voz de Deus? Amém? Mas diz o texto: eu, Senhor, sondo o coração. O que é sondar? Vocês lembram da palavra sonda? Uma coisa submersa, uma coisa que vai nas entranhas dos mares. E é isso que Deus faz, adentra, como eu disse e reitero, nos recônditos da alma. Quantas pessoas hoje vivem de aparência, né? Aparência em Facebook. Eu sempre digo: o cara é todo feio, a mulher parece não sei o quê, mas aparece com os filtros. O cara diz: rapaz, tem 12 anos, tem uns 85 mais ou menos. Viver de aparência, não sonde, não olhe pelos olhos carnais, olhe pelo olhar espiritual de Deus.
Sonda, diga, Senhor, sonda. Amém? Deus prescruta os nossos corações. Deus sabe quem é, quem não é. Só Ele faz, só Ele é. Só Ele é Deus, só Ele é capaz de prescrutar realmente o mais profundo do nosso coração. Amém? E aí, meus queridos, terceiro e último ponto. Muitas vezes o Senhor escolhe no anonimato, porém unge na plateia. Diga, Deus, muitas vezes, faz o quê? Escolhe onde? No anonimato. A gente não vê Deus escolhendo Davi, porque a escolha de Deus é uma escolha o quê? Eterna. Cada um que está aqui, Deus já escolheu na existência, na eternidade, melhor dizendo. Agora, analise comigo. Porém, muitas das vezes, o ungir não é ungir no anonimato, mas é ungir na plateia. Porque muitas vezes Deus tem propósito para isso. Acompanhe comigo. O que é que diz o verso 11? Vamos lá? O 11 diz assim, olha. E perguntou Jessé, né? E perguntou a Jessé, são esses todos os seus filhos? E Jessé respondeu, ainda há um, o mais novo, que está apacentando as ovelhas. Vocês sabem, passou todos os 7. Cada um mezarrão, mais formoso, com postura de rei. Passa Deus, não, não, não e não. Eu digo a você, é Deus que escolhe, diga, é Deus que escolhe, é Deus que envia e é Deus que unge. Qual a diferença de Davi para Saul, para Eliabe, para Samar e tantos outros? Nenhuma. A unção não se mede pela capacidade. A eleição não se mede pela capacidade. A unção, a eleição, o enviar é justificado simplesmente por uma coisa, pela graça de Deus. E quantas vezes a gente olha para fulano, não tem condição de ser vaso. E eu tenho, tu tens. Quem é que tem condição? Ninguém. Amém, meus queridos? Aqui a gente vê o poder do Evangelho presente nesse texto. Ao longo da história, da narrativa bíblica, a gente vê o poder da graça. E a gente vê aqui, passando a fileira ali, Deus simplesmente o quê? Rejeitando. É aquilo que eu disse, ao eleger, automaticamente tem um outro lado da moeda, que é muito fácil a gente trabalhar, irmão Luiz, sobre eleição, irmão Jobs, mas quando trata-se de rejeição, é complicado. Só que é uma moeda, só com o quê? Com duas faces. Ao eleger, tem os eleitos, mas tem automaticamente o quê? Os rejeitados. E a gente vê nessa narrativa a síntese do Evangelho. E aí prossegue dizendo, então, mandou chamar Davi, era muito ruivo, belo, de olhos, de aparência, e o Senhor disse a Samuel, levante-se, unge, pois a ele, diz o 13, olha, e Samuel pegou o chifre de azeite, ungiu a Davi no meio dos irmãos, diga, ungiu no meio dos irmãos. A unção foi como? No anonimato. Ninguém sabia quem estava sendo ungido. Não. Na eleição foi no anonimato. A unção foi onde? Na plateia. Deus tem uma plateia. Para mim, você pode se esconder. Mas quando Deus chama, está chamado. Quando Deus escolhe, está escolhido. Quando Deus bota o dedo, está colocado. Você sabe disso ou não? Não sei porquê, não sei o quê. Olha, meu amado, você pode observar. Quando Deus dá um talento a um cantor, a um pintor, ali é você ver a mão de Deus. Quantos Michelangelo a gente tem? Só um. Quantos Mozart? Só um. Você entende isso daí? Ah, pastor, o senhor não está falando de eleição. Eu estou falando assim, Deus tem os escolhidos, seja dentro da igreja, fora da igreja, Ele é Senhor.
E a gente diz, não sei o que. Deus já escolheu. A gente pensa que as coisas de Deus é um remendo. Não. As coisas de Deus está tudo dentro do desígnio dele. Não sei o que. Deus diz, já designei. Basta simplesmente chegar o tempo para que haja execução. A rejeição de Saul estava no projeto de Deus. A rejeição de Esaú estava no projeto de Deus. Aí Deus chama quem? Quem? Me diga. Né? Jacó, usurpador. Tinha o quê melhor do que Esaú? Nada. Porém, a graça o alcançou. Eu quero saber onde é que estão os eleitos pela graça. Eu quero saber os que estão um dia, o Senhor chamou num ato de graça. Portanto, não se envaideça de nada. Se Deus te colocou em algum lugar, não se vanglorie. É a graça de Deus. E diz o texto que ele pegou o vaso. Ele pegou, como é que diz? O chifre. E naquele chifre, sabe o que é que tinha? Azeite. É o azeite que faz diferença. Sabia disso? Quer pregar? Sim ou não? Com unção, tem que ter azeite. Quer ser chamado para a obra, tem que ter o diferencial. E é isso que a gente diz, Senhor, que tu traga azeite sobre minha vida. Que tu traga unção sobre minha vida. E diz que a unção, a escolha foi no anonimato, porém a unção foi na plateia. Porque Davi precisava de vaidade? Não. É porque Deus, tem hora que Deus leva a gente para o anonimato. Lembra de Elias? Elias estava na caverna. Eles se esconde. Depois diz, apresenta-te a Acabe. Tem hora que Deus esconde a gente. Sabia disso ou não? E tem hora que a gente quer continuar escondido. Sabia disso também ou não? Mas tem hora que Deus faz um movimento tão profundo e nos joga assim no meio do povo, no meio do juiz, no meio de um advogado, no meio de uma assembleia, no meio de um ambiente que diz, mas Senhor, o que é que eu vim fazer aqui? Deus te chamou e te implantou lá com um objetivo. Deus levou José, soprou José um vento. Esse vento começou no palácio, não, desceu ele para uma masmorra. Mas depois o homem tomou café, o quê? Na masmorra. E anoiteceu, onde? No palácio. Estava lá José, como um dia de todos os dias. Um pouco alguém disse, se apronta, tira a barba. Tu tem um negócio lá no comando. O comando lá de cima está dizendo. E eu não sei como é que Deus vai fazer. Mas de uma hora para outra Deus sopra um vento. E Deus vai dizer para mim, eu vou te apresentar. Escute o que eu estou dizendo aqui a vocês. Vou eu, que é Deus que apresenta, viu? Eu não quero ser apresentado. Deus, eu não quero saber o que você pensa. Porque muitas das vezes eu não queria e não quero. Mas quantas vezes Deus já me botou em situações, é o Senhor que fez. E eu entendo que eu tenho que ir. E quando Deus chamar você, você não pode titubear, porque é Deus que está chamando. E diz assim, Samuel pegou o chifre de azeite, ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. Diga, no meio dos seus irmãos. Né? Porque no meio dos irmãos, lembra que os irmãos de Davi eram semelhantes aos irmãos de quê? De José. Você já observou que muitas vezes os maiores adversários da gente estão dentro da igreja, dentro da nossa própria casa? Já observou quando Deus chama, muitas vezes, Deus na maioria das vezes, à luz da Escritura, Deus sempre chama a rapa do tacho. À luz da tradição, deveria chamar o quê? Numa cultura patriarcal, o primogênito. Não é verdade? A gente vê José, rapa do tacho. Davi, rabo de tacho. Não tem nenhum que Deus... Não, é o primogênito. Você vê Deus
Deus chamando com um propósito aqueles que de fato é assim, é pela essa lógica. Aí Deus dá uma guinada. Deus tem coisas na minha e na tua vida que Ele não usa a lógica. Ele é Senhor. E diz o texto, Ele fez o quê? Ungiu no meio dos irmãos. E naquele dia em diante, diga comigo, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Davi foi embriagado. Davi foi tomado. Ah, pastor, Davi errou. Davi vacilou. Mas não deixou de ser o quê? Ungido de Deus. Ora ungido. Você sabia disso? Ora ungido. Nunca se perde unção. Tem crente abestalhado, diz crente perde salvação. É um besta, viu? Me desculpa a expressão, chula. Crente perde unção. Meu amado, ele pode perder a alegria da... Pode não, ele perde a alegria da salvação em pecado, sim. Agora unção não. Se Deus chamou você, Ele lhe elegeu, lhe enviou, Ele ungiu, você pode fazer como Davi, até caído. Perde comunhão, mas não perde salvação, nem perde unção. Davi não perdeu. Por isso que ele disse, Senhor, dai-me de volta o quê? A alegria da salvação. Por fim, meus queridos, como título de aplicação, não há escolha sem unção. Diga comigo, não há escolha sem unção. Vamos lá novamente. Não há escolha sem unção. O mesmo Senhor que escolhe é o mesmo Senhor que unge. Por isso não existe espaço de glória para ungido, mas unicamente para o Senhor que escolhe e que dá unção. Amém? Ah, eu sou escolhido, não sou ungido. Não existe. O escolhido tem unção. Agora ele tem unção designada para aquilo que Deus chamou. Se Deus chamou você para cantar, fique cantando. Se Deus chamou você para pastorear, fique pastoreando. Se Deus chamou para pregar itinerante, pregue. Mas nunca esqueça, tem que ter unção. Cante, mas tem que ter unção. Ore, mas tem que ter unção. Administre, mas debaixo da unção. E aí, vamos só repetir, diga, não há escolha sem unção. O mesmo Senhor que escolhe é o mesmo Senhor que unge. Por isso não existe espaço para a glória, para ungido, mas unicamente para o Senhor que escolhe e que dá unção. Deus te abençoe e que o mesmo Deus que um dia em graça escolheu, enviou e ungiu Davi, unja a mim e a você mais e mais. Amém? Amém, queridos?